Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, dia 18 de abril de 2021. E eu passo por aqui nesta manhã para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes de mais nada, gostaria de pedir para que você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha, o seu like aí no vídeo e caso você queira, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. E eu agradeço cada um de vocês de coração, tá bom? Caso vocês queiram deixar um comentário aí no vídeo também, pedidos de oração, fiquem à vontade, tá bom, meus irmãos? Fiquem à vontade, o canal aqui é para vocês. A palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã, enquanto eu orava, está no livro de Jó. Jó, capítulo de número 19, verso 25. Não era minha mentalidade continuar nada dentro do contexto desta palavra. Ontem falei um pouco sobre Jó aqui, e essa semana eu tenho visto que Deus tem falado sobre esperança, sobre o esperar nele. E agora, quando eu estava orando, pedindo uma orientação, Deus me trouxe em Jó capítulo 19, verso de número 25. Então eu vou ficar exatamente naquilo que Deus quer. Vou ler o verso de número 25 e o verso de número 26 do capítulo de número 19 do livro de Jó, que diz assim: Jó dizendo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Em outras traduções diz, porque eu sei que o meu defensor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Aleluia. Tem uma outra tradução aqui que diz assim, ó, porque eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Essa aqui é a certeza que Jó tinha. Jó viveu um conflito emocional muito grande. Jó, pela perca dos seus filhos, sabemos da história, falei aqui ontem, perdeu todos os seus bens, perdeu amigos, até os amigos que restaram, como que vieram, que poderia de alguma maneira ajudar Jó, começou a acusá-lo de alguma forma de pecado, para que ele viesse a se encontrar naquela situação caótica, catastrófica. Jó aqui ele sofreu um abalo psicológico, emocional muito grande. Eu estava dizendo antes, Jó perdeu todos os seus filhos. Todos os seus filhos. A sua estrutura foi totalmente abalada. Jó, nesse período que ele ficou nesta prova, ele teve os alicerces da sua estrutura todos abalados. Jó ficou por alguns momentos ali em um estado de confusão. Jó passou por uma luta muito grande, muito terrível. Jó não é como hoje nós que pegamos a Bíblia aqui para poder ler e vemos que Deus permitiu uma atuação direta do diabo, do inferno, contra os bens de Jó, contra as famílias de Jó e até mesmo contra a vida de Jó. Jó naquele tempo não sabia de nada disso. O que Jó sabia é que ele era íntegro. Ele era um homem reto, era o testemunho que Deus dava dele. Ele era honesto, ele era fiel, ele se desviava do mal. Ele temia Deus. Temer a Deus significa obedecer a Deus, ser reverente a Deus, andar com Deus, ser obediente a Deus, procurar fazer a vontade de Deus, procurar viver uma vida na dependência de Deus, procurar viver para Deus. Jó era assim. Então agora ele está se vendo numa situação que ele não procurou. Porque há problemas que a gente procura e pega ele com as mãos.
Há outros problemas que nos sobrevêm, que não é culpa nossa. Nesse caso, nesse sentido, Deus ele se encarrega em poder reverter a nossa situação se nós permanecermos firmes com Ele. Olha só, os discípulos certa feita, diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 14, verso 22, que sobre uma ordem de Jesus eles foram atravessar o mar da Galileia, ou o lago da Galileia. E veio um forte ventos. E ondas muito grandes começou a serem arremessadas contra o barco, a embarcação que os discípulos estavam. Ou seja, eles começaram ali a vivenciar um problema, o quais eles não eram culpados, né? Que acabou vindo sobre eles durante aquela travessia do mar da Galileia. Ou seja, aqui Jó também está enfrentando um tipo de problema que ele não procurou. Então ele teve suas estruturas abaladas, literalmente. Quando a gente acompanha o livro de Jó, vê que em certos momentos ele está confuso. Ele não entende o porquê dessa situação. Mas uma coisa é certa, Jó ele sabia que ele era íntegro. Uma coisa é certa, Jó sabia que ele não tinha culpa de nada daquilo ali. Uma coisa é certa, Jó sabia que ele era inocente. Que ele, embora tivesse todos os bens, fosse um homem riquíssimo na época, ou mais rico, como diz muitos estudiosos da Bíblia Sagrada, o mais rico do Oriente naquela feita. Ele vivia uma vida na dependência de Deus, ele vivia uma vida que glorificava a Deus. E ele era um homem muito preocupado com os seus filhos, também a Bíblia vai dizer. Se eles, de uma vez eles estando longe, poder praticar qualquer forma de pecado, fizesse algo que viesse a desagradar a Deus, e por conta disso ele mesmo oferecia sacrifícios a Deus. Nas madrugadas, em prol dos seus filhos, da sua família. Olha só, Jó. Só que a gente entende, nós entendemos que a Bíblia Sagrada vai dizer que melhor é o final das coisas do que o começo. A Bíblia também vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Embora nós não entendamos o porquê de muitas coisas, a Bíblia fala isso. E quando Deus nos prova, é para nos aprovar. É para nos dar experiências maiores com Ele. Quando Deus permite muitas vezes o caos na nossa vida, não é para a gente desanimar, embora isso acaba nos acontecendo muitas vezes. Mas é para a gente entender que Ele está no controle de tudo. E que alguma lição nós vamos tirar do meio dessa prova, dessa luta, dessa dificuldade que estamos enfrentando. Uma vez que a sua e a minha vida estejam entregues nas mãos de Deus. Então não podemos desanimar. Não podemos desistir do foco que é Cristo. Jó, embora estivesse passando por toda essa situação catastrófica, Jó, embora estivesse passando por algo terrível, que era isso aqui, a perca de bens, de família, de filhos, ele ainda conservava o seu coração na integridade. E Deus ele sabia que Jó, como conhece, a Bíblia fala que Deus nos elegeu nele antes mesmo da fundação do mundo. Deus ele sabia que Jó, por mais difícil que fosse a situação, iria vencer, iria suportar, iria manter a sua integridade. E Jó não sabia, mas aqui no versículo 25 ele disse: ainda que esperando contra a desesperança, ele profetizou, ele falou: porque eu sei que o meu Redentor vive. O Redentor é aquele que redime a sua alma, é aquele que liberta, é aquele que salva das aflições. Então ele falou: eu sei que meu Redentor, quem era o Redentor dele? Deus, vive. Ele está vivo. Ele está vendo tudo que eu estou enfrentando. E eu tenho essa certeza, ele vive. E ele é justo. Eu estou na minha integridade. E eu creio que ele vai vir para me defender
Não sei quando, mas vai. Jó tinha essa convicção com ele. Foi essa convicção que manteve ele na fé diante da presença de Deus. Essa confiança que Deus estava no controle de tudo e que não iria desampará-lo por meio daquela dificuldade tão grande que Jó estava enfrentando. E ele diz, e depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ele profetizou. Aí você pode me dizer, meu irmão, o pregador, mas ler na palavra já foi algo que desde o início Deus permitiu. E que a gente vê o desfecho e entendemos que Deus estava no controle do início ao fim. É verdade. Só que as palavras que Jó profetizou contribuiu para que ele pudesse ver a glória de Deus ser manifestada na vida dele. E outra, ele naquele tempo ele não sabia. Mas Jó ele tinha essa convicção, tinha essa fé no coração que de alguma maneira Deus iria defendê-lo, julgar a causa dele, mudar o cativeiro dele, agir ao favor dele, porque ele estava conservando a sua integridade. Como é bom quando a gente estamos vivendo em obediência a Deus. Como é maravilhoso quando a gente está em obediência a Deus. A gente tem essa certeza. A gente tem essa certeza de que, embora a luta venha, a prova venha, no momento oportuno Deus vai abrir a porta. Por quê? Porque nós estamos procurando viver uma vida em conformidade com o querer de Deus. E assim estava Jó. Mas o que ele falou aqui refletiu lá na frente. Porque lá no finalzinho, quando Deus se apresenta a ele, eu falei ontem aqui no vídeo, ele disse no versículo 42, verso 5, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu não tinha ainda uma experiência contigo. As experiências que eu tinha contigo era muito superficial. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, aquilo que Jó profetizou lá atrás, agora está se materializando aqui na frente. Quando Deus se apresenta a ele, a convicção que ele tinha não o frustrou. Muito pelo contrário, ele viu Deus se manifestando ao seu favor depois de um período de tempo ou de um espaço de tempo. Ele falou, eu sei que o meu Redentor vive, e ele ficou nessa fé, e ele viu então Deus se manifestar de maneira favorável na vida dele. E Deus se manifestou para mudar o cativeiro dele. E o nível espiritual de Jó foi mudado também, foi aumentado. Para quem outrora estava com uma experiência superficial, agora ele estava com uma experiência profunda diante do seu Criador. E assim entendemos que nada é por acaso. Então eu gostaria de te perguntar nessa manhã de sexta-feira, em quem você tem depositado a tua esperança? Como está a tua esperança? Qual é a certeza que você está tendo nesse momento de prova e de dificuldade que você está enfrentando agora? Qual é a esperança que você está tendo? A palavra de Deus em Provérbios capítulo 13, verso 12 diz que a esperança que se retarda, outra tradução diz, a esperança que se adia faz adoecer os ossos. Ou a esperança que se retarda faz com que o coração fique doente. Mas o anelo respondido, mas o anelo satisfeito, traz vida. A esperança que se adia deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida, ou anelo atendido, satisfeito, é a árvore de vida. Provérbios 3:12. Como que está ali? Como que você está nesse momento aí, no meio dessa prova, dessa luta? Qual é a certeza que você está tendo? Você está tendo a certeza que Jó teve?
que por mais que ele estejasse enfrentando aquela luta, aquela dificuldade, ele tinha certeza que no momento oportuno Deus ia vir para defendê-lo. E essa certeza que você está tendo hoje? Você está tendo essa convicção? Se você não está, comece a ter a partir desse momento. Olha só, a esperança que se adia deixa o coração doente. Muitas vezes você está esperando tanto, o milagre não vem, e às vezes você acaba até pensando em desistir, teu coração fica doente ali. Porque você ainda não recebeu aquilo que precisa. E a luta está grande, a dor está grande. Mas então faz o seguinte, a Bíblia orienta nós a guardar o nosso coração em Deus. Guarde o seu coração em Deus. Continue crendo que Deus vai manifestar ao seu favor. Pede para Ele tratar, cuidar do seu coração. Te ajudar nesse momento difícil que você está enfrentando. Esse momento de luta, esse momento que parece que não tem fim. Tem fim sim. Deus já marcou um fim na eternidade, Deus já marcou um fim, Ele permitiu a luta, mas Ele sabe o momento certo de te tirar dela. Eu estou falando aqui para pessoas que estão numa luta, numa prova, numa dificuldade, que não foi vocês que pegaram com as mãos. Porque quando é nós que pegamos com as mãos é diferente. Deus livra? Livra. Dá livramento? Dá. Porém é uma outra situação. Aqui eu estou falando para pessoas que estavam na condição de Jó, que do nada desmoronou-se o mundo sobre a sua cabeça. E agora você se vê afunilado numa situação que aparentemente não tem saída, mas tem saída, porque você está com a sua vida entregue nas mãos de Deus. Então no momento oportuno Deus vai vir ao seu encontro para poder te defender, para poder mudar a tua história, para poder mudar esse cenário que você está enfrentando. E olha só, para me finalizar, salmista, Salmo 40, verso de número 1, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, ou com paciência no Senhor, esperei, tive que esperar, mas com paciência ou confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e me ouviu quando clamei por socorro. Mas Ele esperou, teve que esperar a atuação de Deus. Esperar como? Com fé, crendo, assim como Jó cria, que o Redentor dele vivia. Nós temos que crer que o nosso Deus vive e que o nosso Deus está permitindo essa prova, mas não é sem um propósito. Há um propósito nesta prova que Deus está permitindo para você. É um meio de Deus se manifestar de uma maneira que você ainda nunca viu. E você ter uma experiência que você ainda nunca teve com Deus, e o nome dele ser glorificado, e o teu cativeiro ser mudado, e você ter testemunho para contar. Amém? Deus não faz nada sem propósito. Então coloque, permaneça depositando a sua fé, a sua confiança inteiramente em Deus. É só Ele que pode reverter essa sua situação. Então que nessa manhã, que a sua convicção seja como a de Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive, ainda que eu esteja nesta situação, Ele vai se levantar e vai vir ao meu encontro para me defender, para mudar a minha história, e ainda que meu corpo esteja consumido pela doença, na minha pele eu ainda vou ver a Deus, eu vou ver Ele agindo ao meu favor, eu vou ver o nome dele ser glorificado na minha vida, ainda que muitos não entendam, como os amigos de Jó não entendiam. Ele tinha esta convicção, e quando chegou o tempo oportuno de Deus mudar a história de Jó, Ele mudou, o nome de Deus foi glorificado, o cativeiro de Jó foi mudado. E hoje está aqui no rol das Escrituras Sagradas este lindo livro que nos serve de alento, de esperança, para que quando você se sentir aí sem saída por meio de tantos problemas, você lembrar que maior foi os problemas que Jó passou, mas por ele manter a sua integridade e o seu foco em Deus, ele teve a história dele mudada, e não vai ser diferente na sua vida. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai,
É em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença neste momento, Senhor, nesta manhã de sexta-feira, para interceder pelo teu filho e pela tua filha que aqui está. Muito obrigado por esta manhã de vida que o Senhor nos concedeu, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Pai, grava na tábua dos nossos corações a tua palavra, para que nesses momentos de dificuldades que o teu filho e a tua filha estão enfrentando, e que nós, Senhor, muitas vezes enfrentamos nessa nossa caminhada cristã, que nesses momentos, meu Pai, de contratempos, de portas fechadas, de lutas, de provas, de dificuldades, que nós possamos manter a convicção que Jó manteve, que Jó teve, meu Pai, em relação a Ti, sabendo que no momento oportuno o Senhor iria se levantar, Pai, para defendê-lo, para socorrê-lo, para livrá-lo daquela aflição, meu Pai, para libertá-lo, meu Pai, daquele cenário, meu Pai, caótico que ele estava enfrentando, e foi isso que aconteceu. Que nós possamos também em Ti ter essa convicção, meu Pai, que o Senhor está no controle de nossas vidas, que no plano, no mundo espiritual é o Senhor que está permitindo essa luta, essa prova, mas nunca sem propósito, Senhor, porque o Senhor sabe o que faz. Pai amado, Pai querido e santo, talvez o coração do teu filho e da tua filha está adoecido nesta hora, está doente, meu Pai, por conta da esperança, meu Pai, que se retardou, mas lá e clouconderedei, ketei, docandaga, suri, mas eu oro lá e cloucondekei, tundai, gassuredekei, tundaradaga, suri, mas eu oro nesta hora e peço, Pai, vai de encontro a esses corações, lá e cloucondei, redei, kendagas, turikei, tundaradaga, suri, e remova toda angústia, Pai, todo peso espiritual, toda tristeza, toda desesperança, toda incredulidade, arranca fora pela raiz, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pai, dá uma carga de ânimo, Senhor, a esses corações, a esta vida que chegaram até este vídeo e está ouvindo a essa oração. Pai amado, dê paz a esses corações, dê alegria, dê esperança, dê a certeza e a convicção que no momento oportuno o Senhor vai se levantar para poder agir a favor do teu filho, da tua filha, para poder mudar a história, meu Pai, dos teus filhos, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado, seja qual for a situação que eles estejam enfrentando. Pai amado, Pai querido e santo, permaneça segurando as nossas mãos, só assim vamos conseguir ir adiante, só assim vamos conseguir vencer os contratempos, as dificuldades, meu Pai, que tem sobrevindo sobre as nossas vidas. Pai, continue nos ajudando, fortalecendo a nossa estrutura, para que nós possamos passar por essas provas, por as lutas, pelas dificuldades, dando glória ao teu santo nome, Senhor. Pai amado, Pai querido, entra com o livramento na vida do teu filho e na vida da tua filha, que eles tantos necessitam. Entra com o livramento na família dos teus filhos aqui representados. Pai amado, Pai querido e santo, supra cada uma de suas necessidades. Abre as portas, meu Pai, aonde seja necessário que uma porta seja aberta. Pai amado, Pai querido, toca na área da saúde, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. Quem sabe o teu filho chegou a esse vídeo e a tua filha enfermo, Pai, não podendo dormir, Senhor, à noite por conta de uma enfermidade, ou talvez por uma insônia, Senhor Deus, ou talvez, meu Pai, por tanta luta que tem enfrentado, mas eu oro e peço, age nesta hora, Pai, de uma maneira favorável, remova por terra todo o espírito de enfermidade, Pai, toda enfermidade que não provém de Ti, que seja arrancada, removida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Restaura o sono da tua filha, do teu filho, Pai, para a glória e para a honra do teu santo nome. Retire a ansiedade e excesso, Pai, que o teu filho e a tua filha possa hoje, Senhor, deitar e dormir em paz, meu Pai, sustentado por Ti, para a glória e para a honra do teu santo nome. Entra com a providência no casamento, na vida sentimental, na vida ministerial, na vida financeira do teu filho e da tua filha, Pai. Eu te peço nesta manhã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo
Cristo de Nazaré. Laiklai clocondei tundaradaradagassuri de tundaradagasuri. Pai, que nós possamos sairmos desta oração nesta manhã, crendo no milagre, crendo que o Senhor é um Deus que movimenta as águas, meu Pai, e que movimenta céu e terra para poder nos dar vitória. Que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados pela Tua presença, fortalecidos pela Tua palavra, renovados pelo Teu Espírito Santo, crendo, meu Pai, que no momento oportuno o Senhor vai mudar a nossa história e o Teu nome vai ser glorificado. Permaneça, Pai, conosco no decorrer desta tarde. Livra-nos de todo mal, Senhor. É a minha oração que eu te faço nesta hora. E desde já eu te agradeço, Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, Senhor Deus. Amém, amém e amém. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe abundantemente, meu irmão e minha irmã. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei aqui de volta com mais um vídeo da palavra de Deus para poder compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.